A pressão, ela vem de todos os lados, mas quando você tem um propósito, e eu tinha esse propósito, eu tinha uma convicção de que era isso que eu queria ser, fazer e realizar. Agora, a pressão vieram pressões de você ser muito novo e ter que criar 3 filhos, você ter que matar um leão por dia, e você ter que estudar. Então a minha rotina era tipo acordar às 4:30 da manhã, sair 5:30 de casa, encarar ônibus super lotado, metrô, trem, trabalhar o dia inteiro com pasta na mão, na rua. Obrigado. E depois você ter que ainda sair do expediente, encarar o trânsito, ir para uma faculdade de 7 às 10:30, chegar em casa às 11 horas, ainda dar atenção para mulher, para filho. E depois o meu normal era estudar a partir de meia-noite. Então, isso... Essa vontade de estudar, desculpa te interromper, mas essa vontade de estudar, isso aí é desde muito cedo, ou teve uma época que você falou assim, não, agora eu quero buscar conhecimento? Porque assim, desde que eu me entendo por gente, né, eu vejo meu pai lendo muito. Sim. Até tinha épocas que a gente ficava meio assim, isso não é normal não, porque ele lia, tipo... Era uma parada meio bizarra mesmo, né? Tu lia, tipo, muito. E meu pai sempre teve um sonho de ter a própria biblioteca dele em casa. E ele tinha, realmente. Tipo, era muito livro. Ainda né? Entendeu? Até minha mãe tinha época que me falava assim, meu Deus, não aguento mais livro. Não aguento mais livro. Mas quando que veio essa paixão por ler? Na verdade, eu percebi, descobri que a leitura, ela me libertava. Porque o conhecimento liberta. E quando você... Imagina, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um livro do Napoleão Hill, que foi A Lei do Triunfo, ele foi um americano que virou... de 1900 para frente, ele fez uma entrevista durante 25 anos com os maiores sucessos empresariais da época. E ele compilou esse livro para descobrir por que umas pessoas elas têm sucesso na vida e outras só têm fracasso na vida. Então, ele ficou... Pega essa que você corte, hein? Ele ficou por 25 anos entrevistando pessoas, e ele escreveu um livro chamado A Lei do Triunfo. Esse livro hoje ele tem mais de 700 páginas. Então... Ele levou uma vida inteira. Agora, você tem acesso a isso hoje. Então, hoje você pode ler esse livro e isso vai expandir a sua consciência. E ele tem uma resposta para por que pessoas... Com certeza. Há uma série de passos que estão em uma pesquisa que ele fez, e ele colocou pontos em comuns de todos os homens e mulheres que tiveram sucesso. E ele diz que fulano é como se fosse uma pesquisa social. Era uma pesquisa social. E ele colocou quais eram as atitudes em comuns de homens que tiveram sucesso, triunfo na vida. Tu lembra de algumas das autoconfiança, por exemplo, o primeiro, ter um objetivo principal definido. Sim. A maioria das pessoas, elas ficam zigue-zagueando na vida porque elas não têm um objetivo central, principal. E aí elas se distraem, não sabem o que elas querem realmente, e aí elas perdem o foco. Então, um dos exemplos, né? Isso sem contar como, por exemplo, e é impressionante isso, o Napoleão Hill, já em 1900, o primeiro capítulo do livro A Lei do Triunfo, ele falou sobre a lei do mastermind. E o que é um mastermind? Mastermind é você unir a mente de várias pessoas com vários conhecimentos e habilidades, e essas pessoas, elas, ao compartilharem, por exemplo, eu, você e mais 2 pessoas aqui, somos 4, Sim. Cada um numa área de conhecimento. Então, o Napoleão Hill, ele postulou que o mastermind era como se fosse uma quinta mente criada a partir dessas 4 pessoas. Então era algo ligado até à física quântica. Então, o que me impressionou é que Napoleão Hill, em 1900, já falava da física quântica. Hoje a física quântica virou, em alguns cantos, uma modinha, né? Mas
esse homem, pra sua época, ele era um visionário. Como é Ele que é o era nome desse livro? A Lei do Triunfo. Pega aí, hein? Pega essa chave aí, A Lei do Triunfo. E não somente esse, mas se você quiser anotar, por exemplo, são livros que, se você de fato quiser expandir, você tem que ler A Lei do Triunfo, Quem Pensa Enriquece e Mais Esperto que o Diabo. São 3 livros que são primordiais para você que de fato quer expandir. Basicamente eles falam sobre expandir. Sobre crescimento em todas as áreas. Expansão da consciência, expansão da visão e expansão do intelecto.